Então, boa noite. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui mais uma aula. Aí vou iniciar com uma palavra de oração para a gente começar o conteúdo de hoje, tá? Querido Senhor, quero te agradecer por mais essa aula de hoje e que possamos aprender como ensinar as nossas crianças a memorizar a tua palavra. Abençoe cada um que está aqui na aula ao vivo e os que vão assistir a aula gravada, que o Senhor abençoe também e dê sabedoria para preparar os materiais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre a memorização de versículos bíblicos. Tá? Como que a gente vai memorizar e também ensinar as crianças a memorizar versículo bíblico. Primeiro, peraí, deixa eu voltar aqui. A gente vai aprender o seguinte: o que é versículo? Se a gente vai ensinar algo, a gente tem que aprender o que é. Então, o que é um versículo? Versículo é uma pequena parte da palavra de Deus, mas tem uma palavra aqui que diz assim, ó, completa. Então, versículo é uma pequena parte completa da palavra de Deus, porque essa parte completa vai ensinar algo da palavra de Deus que tem um objetivo, que tem um tema. Então, o versículo, ele serve como um recurso que vai nos ajudar nas nossas necessidades espirituais. E aqui, olha, adultos e crianças precisam ter uma reserva de versículos. Para quê? Para fugir das tentações e também crescer espiritualmente. Assim como nós, cada um precisa se alimentar todos os dias e o nosso corpo, ele guarda, armazena uma reserva de energia para a gente poder andar, para a gente poder respirar, para os nossos órgãos poder funcionar. Então, o nosso espírito também precisa de uma reserva para poder vencer as tentações e para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Essa reserva são os versículos. E a Bíblia deve ser o nosso livro guia para a vida. Se a Bíblia vai ser o nosso livro guia, então o que a gente precisa, uma das coisas principais, é saber o que está escrito nela, mas não só saber, como decorar. Então, por que é importante ensinar versículo? Número 1, porque um versículo é a palavra de Deus. Como a gente viu que um versículo é uma partinha completa da palavra de Deus, então o versículo também é a palavra de Deus. E aí tem esse versículo que eu vou ler o primeiro, aí depois eu vou pedir para vocês me ajudarem na leitura também, tá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então tem esse versículo que já coloquei aí para vocês, mas vou abrir aqui na Bíblia e vou ler daqui, tá? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, quer dizer, movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo. Então, um versículo é a palavra de Deus. Número 2, deixa eu ver se tem outro versículo aqui, no 21. Por que é importante ensinar versículo? É ordem de Deus. Então, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, esses 2 versículos são muito importantes, foram instruções dadas por Moisés
para o povo, como eles tinham que ensinar, como que os pais deveriam ensinar os seus filhos e ensinar a palavra de Deus para as crianças. Então, vou pedir para alguém ler esses 2 versículos para mim, por favor. Pode ler do que está na tela mesmo, que é o mesmo que está na Bíblia. Eu quero. Dá para ouvir certinho? Dá, pode ler sim. 6 a 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso mesmo, obrigada, Gabi. Então, olha só, essas palavras foram instruídas, Moisés instruiu o povo a ensinar essas palavras. Os pais, eles tinham que ensinar essas palavras aos filhos, mas era assim, olha só uma palavra que tem aqui, ó, com persistência. Com persistência quer dizer persistir, insistir e ensinar para os filhos. E olha só, ele falou, deve conversar ensinando em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando levantar. Então, essa instrução foi dada para que as pessoas, os adultos, ensinem a palavra de Deus para as crianças. Vamos ver outro aqui, outro ponto. Por que é importante ensinar versículo? Fortalece a vida espiritual. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Pode ler, Daniel? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso, Daniel, obrigada. Então, olha só. Nesse versículo está dizendo que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada serve para lutar. Então, a palavra de Deus vai ser a nossa arma para a gente lutar nas nossas batalhas espirituais. Por isso é importante a gente ensinar o versículo para as crianças, porque eles também vão precisar usar a espada na vida deles, essa espada que é a palavra de Deus. O que mais? Vamos ver. Ajuda a testemunhar. Atos 16, 25. Então, houve uma situação em que o apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas, eles foram presos, e enquanto eles estavam presos, injustamente, por falar da palavra de Deus, olha o que eles fizeram. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Mas aí você pode perguntar assim, professora, mas aqui não está falando nada de versículo? Ah, mas tem algo importante aqui. Nessa parte, olha, quando diz eles estavam orando e cantando hinos a Deus, os hinos que eles cantavam estavam escritos na Bíblia, porque eles cantavam os hinos que eram versos do livro de Salmos. Salmos era um livro poético, é um livro poético, e a maioria dos salmos que foram escritos por Davi eram cantados. Os judeus, nas festas, nas suas viagens para Jerusalém, na festa da Páscoa, na festa dos tabernáculos, em todas as festas e os rituais que eles faziam, que eram tradições dos judeus, quando eles cantavam salmos, eles cantavam a palavra de Deus. Tá? Então, nesse momento aqui, nessa ocasião, quando Paulo e Silas estavam presos, eles cantavam e oravam, e eles cantaram a palavra de Deus, dando testemunho de que eles eram pessoas que temiam a Deus. Outra coisa importante, ensinar versículo, porque os versículos ajudam a gente manter a nossa vida pura. Olha o que diz o Salmo 119, 9. Você
Pode ler, Gabi, por favor? Faço sim. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivemos de acordo com a tua palavra. Isso mesmo, obrigada. Então, olha só, o jovem, ele tem orientação de que conduta é o seu caminho, a maneira como ele age. Como que o jovem pode se manter puro? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. E também os versículos nos ajuda o salvo, olha, a se guardar de pecar. Ajuda a guardar o salvo de pecar. Salmo 119, 11. Daniel, pode ler, por favor? Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Isso, Daniel, obrigado. Então, olha só, aqui diz que a palavra de Deus, quando a gente guarda no coração, nos ajuda a não pecar, manter a nossa vida pura. Então, como que a gente guarda a palavra de Deus no coração? Não é pegar a palavra de Deus e ficar com ela assim. A gente precisa guardar no coração, é ter ela na mente, tá? Aprender, decorar, memorizar, para a gente usar naquele momento que a gente precisar na nossa vida. E também, por que é importante ensinar versículo? A palavra memorizada pode levar a pessoa à salvação. Então, nesse versículo de 1 Pedro 3,15, diz, olha, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, inspirado pelo Espírito. Então, essa profecia que está dizendo é a própria Bíblia. Todos os versículos, toda a palavra de Deus foram homens que escreveram, foram homens que falaram, mas não são deles próprios. São inspirados, são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que dá o entendimento. Tem uma outra passagem que diz que o Espírito Santo é que convence as pessoas do pecado. Então, quando a palavra é memorizada, a pessoa lembra, ouve, fica lembrando daquela palavra, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai tocar aquela pessoa, aquela criança em especial, e ela, ó, vai se, se ligar, se atentar para receber a salvação, para crer que Jesus é o Salvador da vida dela. Então, vamos ver mais um. Isso é muito importante, esse ponto. Por que que é importante a gente ensinar versículos para as crianças na escola dominical? Porque a infância é o tempo ideal. Na infância é um momento que as crianças estão prontas para aprender tudo. A infância é a fase da vida, melhor fase da vida para se aprender as coisas. Olha, tanta coisa que as crianças aprendem. Aprende a falar, aprende a andar, aprende outro idioma, é a fase mais que a criança mais desenvolve outro idioma se for ensinada para ela. Então, a palavra de Deus deve também ser ensinada para a criança e essa memorização de versículo também. Olha só o que diz 2 Timóteo 3,15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, essas foram palavras que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. E Timóteo, ele foi um jovem pregador que ele conhecia a palavra de Deus desde criança. Já falei em outras aulas que foi a mãe dele, Eunice, e a avó Lloyd que ensinaram a palavra de Deus para Timóteo. Então é importante a gente ensinar para as crianças, porque nessa fase é mais fácil as crianças aprenderem e decorar versículos. Eu, por exemplo, eu tenho muitos versículos decorados na minha mente que são
quando eu ia na escola dominical. Eu tinha de 9 para 10 anos. Então, é muito importante a gente ensinar para as crianças, desde pequenininhos, o ciclo da palavra de Deus. E aí, então vamos ver como que a gente pode selecionar esses versículos, tá? A gente já viu um pouco a respeito das orientações bíblicas, mas quando a gente vai ensinar o versículo, nós temos que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, a gente tem que pensar no alvo da lição bíblica. Vocês que já fizeram o roteiro, a Gabi já fez também, lembra que lá no roteiro tem o alvo da lição, que é o que que a gente quer ensinar? Então, se a gente vai ensinar uma lição que vai, que o tema, o alvo principal é ensinar a repartir o alimento, por exemplo, na lição da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Ser generoso. Então, a gente precisa escolher um versículo que esteja de acordo com o alvo da lição, tá? Outra coisa importante, aqui no ponto 2, é verificar se o versículo está no nível de compreensão das crianças. Porque, às vezes, o versículo é muito comprido. Então, é importante a gente traduzir esse versículo para uma linguagem mais fácil e encurtar o versículo, porque as crianças menores, de 3, 4, 5 anos, elas estão ainda naquela fase de desenvolvimento da fala, então às vezes elas enrolam um pouquinho a língua ainda, então é importante verificar esse nível de compreensão para as crianças poderem entender. E olha só esse item 3, escolher a parte, aqui tem que corrigir, tá? É principal. Escolher a parte principal do alvo, de acordo com a idade da criança. Então, se tem um versículo comprido, vamos verificar se está no nível de compreensão e escolher uma parte pequena, de acordo com a idade. Os maiores, eles já podem serem incentivados e desafiados a aprender versículos maiores, tá? Com mais palavras. Mas as crianças menores precisam desse auxílio, desse cuidado de aprender um versículo pequeno. E também tem outra sugestão. Normalmente a gente ensina uma lição por semana e também ensinamos um versículo por semana. Mas às vezes, de acordo com a idade das crianças daquela sala, não é necessário ensinar um versículo por semana. Você pode se organizar e ensinar um versículo no mês, se as crianças forem muito pequenininhas. Por exemplo, aquele mês, vamos imaginar que vocês estão estudando sobre a criação do mundo. Então, a criação do mundo, para os pequenininhos, pode ser contado o primeiro, não precisa ser contado tudo de uma vez. Num domingo pode ser o que aconteceu no primeiro dia, ou no primeiro e no segundo, e depois no terceiro e no quarto, e depois no quinto e no sexto, e daí no último domingo pode falar sobre a criação do homem e da mulher, e aí falar que Deus descansou e completar o ciclo da criação. Então pode ser o mesmo versículo aquele mês inteiro, se as crianças forem menores. Pode trabalhar bem aquele versículo para chegar no fim do mês, as crianças saberem falar. Aqui na nossa sala, na nossa turma da Casa da Família, nós temos usado o método de ensinar um versículo por semana. Mas também vai ser importante rever isso. A gente pegar um versículo, mesmo que conte outra lição, que esteja com um alvo parecido, mas que as crianças aprendam aquele versículo. E outra coisa importante, olha aqui um recadinho para os professores, no item 5.
O negocinho está baixando. O professor deve saber o versículo de cor e o seu significado. Então, quando a gente vai ensinar o versículo, é importante a gente ter estudado esse versículo primeiro, ter lido e visto todas as palavras. Se tem alguma palavra que a gente não entende, não sabe o significado, a gente precisa procurar, porque as crianças vão perguntar. Então, é importante, tá? A gente saber primeiro para depois ensinar. E aí, algumas instruções a respeito de como ensinar um versículo. Nós podemos usar diversas maneiras. Pode ser usado infinitas maneiras. Eu vou falar algumas aqui para ajudar vocês de acordo com algumas ações que a gente já faz, tá? Primeira coisa, é importante a gente ler o versículo diretamente da Bíblia, tá? Toda vez que a gente for ensinar a lição e o versículo, a gente ter a Bíblia na mão e a gente ter a Bíblia, deixa marcado onde você quer, pode ter vários marcadores, e o versículo daquela manhã, deixa marcado, lê primeiro direto na Bíblia. Se tem alguma criança, algum aluno que já tem uma leitura um pouquinho mais desenvolvida, pode pedir para ele ler, tá? Mas é importante porque, como eu disse no começo da aula, que o versículo é uma parte completa da palavra de Deus, então a gente tem que mostrar para eles que a gente está ensinando o que está na palavra de Deus, tá? Outra coisa importante, ilustrar o versículo com um visual. O que é esse visual? Visual é um recurso, tá? É um recurso que a gente vai utilizar para ensinar o versículo. Na aula da semana passada, eu falei sobre o cartaz de cânticos, sobre os cânticos, e aí eu mostrei para vocês alguns exemplos de cânticos. O versículo vem a ser, tá, da mesma forma. A diferença é que o cântico, o cartaz de cântico, a gente vai ensinar música, né? E o de versículo, a gente vai ensinar um pedacinho da palavra de Deus. Então, por exemplo, nós temos utilizado, vocês conseguem ver essa folha? Sim. Tá. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Até tá na frente do meu rosto, mas é para que vocês possam ver a folha. Nessa folha está escrito um versículo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então, numa sala pequena, com poucas crianças, esse versículo, assim, dessa forma, até dá para ser utilizado. Normalmente, a gente usa também na nossa igreja, mas o ideal, tá, é que seja um cartaz maior. Mas por que eu mostrei esse daqui? É só um exemplo de como o versículo pode ser ilustrado, tá? E também é importante explicar alguma palavra difícil que esteja no versículo. Outra coisa que é importante, ensinar a referência junto com o versículo, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem João 1,12. E aí a gente tem que explicar, olha, o nosso versículo está escrito na Bíblia e João é o nome do livro da Bíblia onde está escrito esse versículo. A referência é o endereço de onde a gente encontra esse versículo na Bíblia. Do mesmo jeito que cada um de nós temos um endereço, que a gente tem o bairro, o nome da rua, o número da casa, um versículo da palavra de Deus também tem o endereço dele. Esse versículo aqui, o endereço dele é livro de João. O primeiro número é o capítulo 1, e o segundo número é o número do versículo.
Então, na Bíblia, tem um número grande, que é o número do capítulo, e tem um número pequeno, que é o número do versículo. Aí, nesse momento, a gente pode abrir a Bíblia e até mostrar para as crianças, olha, chamar alguém, né, algum dos alunos e mostrar, falei assim, olha, na Bíblia tem o número do capítulo, que é um número grande, e daí tem uns números menores, que são os versículos, porque isso é uma prova, eles vão comprovar ali que o que a gente está ensinando é da palavra de Deus, tá? Ensinar também diferentes maneiras de repetição. Pode ensinar, repetir, primeiro só as meninas, depois os meninos, primeiro um lado, se tiver numa salinha que tiver 2 lados de banco ou de cadeira. Também pode repetir, ensinando para eles. Eu tenho uns cartõezinhos que eu fiz, que eles podem repetir o versículo fazendo algum tipo de atividade. Por exemplo, coloca a mão na cabeça e repete o versículo. Coloca a mão no joelho e repete o versículo. Estralando os dedos, repete o versículo. Pulando de um pé só, repete o versículo. Então, assim, a gente pode usar a criatividade e usar diferentes maneiras para repetir. Só um minuto, tomar um pouco d'água. E também, na hora do lanche, tem igreja que serve o lanche na própria salinha onde as crianças estão tendo aula. Se tiver oportunidade, se for na própria salinha, enquanto está ali entregando o lanche, também pode repetir o versículo. Por que eu falei que isso dá certo se o lanche for na própria salinha? Se na sua igreja você tiver um local separado para ensinar, para entregar o lanche, pode ser que outras salas vão tomar o lanche juntos. Então, aí não dá certo você ficar repetindo com as crianças o versículo que você ensinou, sendo que tem criança de outra sala e eles aprenderam outro versículo, tá? Mas se as crianças receberem o lanche na sua própria salinha ali, enquanto está entregando o lanche, enquanto está entregando a atividade, o desenho, pode estar repetindo, olha, vamos relembrar o versículo então, como que é mesmo? E aí vai repetindo para as crianças poderem memorizar. Outra coisa importante é mencionar o versículo durante a lição, tá? Por exemplo, na lição do semeador, quando a gente fala dos tipos de terra, então naquele momento que a gente está falando, olha, mas tem um pouquinho da semente que caiu numa terrinha boa. E aí a gente pode falar o versículo daquela lição, né, que o versículo que a maioria, né, sempre ensina, mas a que caiu, a semente que caiu em boa terra, foi a que deu muito fruto. Então a gente pode já falar daquele versículo no momento, em algum momento da história, tá? Isso vai ajudar já a fazer uma ligação, relacionar o ensino da história com o versículo, que também é a palavra de Deus. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas dicas para o ensino de versículo. Olha, lousa, tá? Então, na lousa, vocês sabem que lousa pode ser um quadro verde que usa giz, pode ser um quadro branco. Eu tenho aqui, eu deixei o meu lá na sala. Eu deixei o meu na sala. Depois eu pego e mostro para vocês. Mas você pode fazer o seguinte: escrever o versículo todo e apagar por partes. Como que vai acontecer? Você pode escrever no quadro o versículo inteiro. E aí, você fala, por exemplo,
Obrigada, tá? Olha o quadro aqui, então. Esse daqui é um quadro branco. E esse quadro você pode utilizar para escrever o versículo. Vou mostrar o canetão para vocês, e daí já vai servir também para mostrar para vocês a caneta que vocês podem utilizar para fazer esse cartaz. Então, você pode escrever com letra grande, com letra legível, tá? Assim como eu falei na outra aula, quando a gente escreve para escrever o cartaz. Deixa eu ver aqui a janela da nossa aula para mostrar para vocês. Então, vou escrever aqui, ó, um versículo pequeno. Orai, orar, sem cessar. Então, só para dar o um exemplo para vocês, como que vocês vão fazer. Aí escreve, pode escrever de outra cor, só que esse daqui, esse versículo, ele é um versículo pequeno, mas a referência dele é grande, tá? Então, vou colocar só assim que eu vou falar agora para vocês, que é só um exemplo. 1 Tessalonicenses 5,17. Então, para usar a lousa, como que a gente vai ensinar? A gente pode dizer assim, olha, o versículo de hoje é orar sem cessar. E aí a gente vai pedir para a criança repetir e tal. Aí depois a gente apaga uma palavra. E daí a gente fala. Agora vamos falar o versículo falando só as palavrinhas que estão aqui tentando lembrar do que a professora apagou. Orar sem cessar. Então aí a gente apaga outra palavra. Tá? E agora vamos falar o versículo de novo. Orar sem cessar. Primeiro Tessalonicenses, quando a gente for ensinar essa palavra que é o nome do livro, então aí a gente fala pausado, fala com todas as sílabas, pronuncia bem claramente as sílabas. Primeiro Tessalonicenses 5,17. E aí depois a gente apaga a referência, aí depois a gente apaga tudo. Tá? Então, esse é um tipo de forma que a gente pode ensinar o versículo usando o quadro. Você pode usar o quadro branco, você pode usar o quadro verde, que é o quadro de giz. Esse quadro branco que eu usei, ele usa uma caneta assim, que é própria de quadro branco, tá? E aí você pode fazer esse recurso. Outra forma é usar um cartaz. Como que a gente vai fazer usando o cartaz? Escrever o versículo num cartaz, com as letras grandes também, como já tenho falado. Pode ser ilustrado com figuras, pode ser ilustrado com um fundo claro, por exemplo. Esse daqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, que ele tem um desenho no fundo. Essa lição foi a lição da cura do oficial, a cura do filho do oficial. Então, tem bem clarinho no fundo a figura do pai e do filho. Se você quiser fazer um cartaz grande na cartolina, numa folha de papel cartão, fica bem bacana. Letra grande, figura. E se a ilustração for de fundo, precisa ser um fundo claro, tá? Outra forma é escrever as palavras em tiras no flanelógrafo. O flanelógrafo pode ser também um quadro. Você pode usar um quadro como esse daqui que eu tenho usado. E pode colocar nele, forrar ele com um feltro ou uma flanela. E aí vai ser feito o quê? Vai ser escrito, o versículo vai ser escrito em tiras de papel, ou cartolina, né, de preferência.
E aí, atrás dessas tiras, pode ser colocado, pode serra fininho, pode serragem, ou velcro, ou feltro também, tá? Pode ser usado isso. Deixa eu ver aqui o que mais. Outra forma, usar os dedos. Olha que coisa simples. Dizer cada palavra e levantar o dedo. Vamos então usar esse método com o versículo Eu sou o bom pastor. Então a gente pode só dizer assim, principalmente para os pequenininhos, olha, vamos aprender o versículo, então vamos usar um dedinho para cada palavra. Eu sou o bom pastor. De novo. Eu sou o bom pastor. João 10:11. Então aí vai ajudando tanto na coordenação motora fina da criança, dos pequenos, que eles vão aprendendo assim, mexer com os dedinhos, e eles vão aprendendo a relacionar cada palavra a um dedinho da mão. Outra forma, versículo cantado. Da mesma forma que a gente usou um cartaz para ensinar o versículo, a gente pode cantar esse versículo. Por exemplo, tem o versículo que é: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Então, esse versículo dá para a gente cantar, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Então a referência a gente pode só falar se não tiver na melodia da música, ou cantar a referência também. Tem outros versículos que dá para cantar também, que são cantados. Aqui na escola dominical da Casa da Família, tem um versículo que não tem escola dominical, que nenhuma outra no mundo inteiro canta esse versículo, né, Daniel? Tem um versículo que é exclusivo da nossa escola dominical, que foi a melodia foi de autoria do pastor professor Silvio, e se você quer conhecer, tem que participar da nossa escola dominical aqui, que é inédito, é só aqui que tem. E você pode também inventar, quem toca violão, quem toca teclado, consegue lá colocar a melodia nos versículos, e tem que usar a criatividade para poder ensinar. Outra forma também que dá para usar é o varal. O varal de versículos. Então, o que acontece? O varal, você pode escrever o versículo em folhas, e essas folhas podem ser dobradas ao meio. Então, deixa eu pegar uma para mostrar para vocês. Como que a gente vai pegar a folha de sulfite? Você pode escrever com canetão, ou você pode imprimir. Então, qualquer ideia de usar a folha para fazer o varal. A gente dobra no meio, que é para poder a folha encaixar assim, né? Para ela ficar assim, como se ela fosse penduradinha. Então, a gente escreve as palavras do versículo em cada parte da folha. Pode escrever uma palavra, ou se a palavra for pequena, dá para escrever duas, por exemplo. No princípio. Fazendo aqui ao vivo para vocês. No princípio. Então, ó, pode escrever assim, tá? Para vocês terem uma ideia. E daí, a gente for ensinar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, como princípio é uma palavra ainda que é grande, pode ser escrever no em um pedacinho,
e usar essa parte inteira para escrever princípio, e daí usar outra parte. Deus criou. E aí escreve em outra parte o restante do versículo. Deus criou. Ó, como que fica? Pode mudar de cor. Deus. Você pode escrever em vermelho, ou você pode destacar de alguma forma. Isso fica de acordo com a sua criatividade, tá? E daí faz o que com esse varal? Estende um varal mesmo, pode ser uma cordinha de varal. Se você tiver um suporte ou ganchinho na sua salinha para você pendurar, pode pendurar. Se você também não tiver, pode usar 2 alunos ou 2 professores monitores que estejam ali para ajudar você. Então, cada um segura uma ponta do varal ou de um barbante, e daí vai fazer o quê? Vai pendurar aquelas folhas. E vai fazer, na hora de ensinar, da mesma forma que a gente aprendeu a apagar o quadro, tá? Então, coloca lá todas as folhas do versículo, todas as partinhas. Aí vai tirando, ó. Agora vamos recolher as roupinhas do varal? Então, aí tira, tá? E daí vai tirando outra. Tem uma lá, vai tirando. E agora vamos falar sem essa roupinha, até terminar de tirar tudo. Não pode esquecer da referência também, tá? Muito importante. Então, cada vez que a gente for ensinar o versículo, ensina a referência também. E aí, é importante a gente mudar a cor, tá? Fazer a referência de outra cor para destacar. Outra forma também bacana de ensinar o versículo, pode dividir a turma em grupos, 2 ou 3 grupos, dependendo da quantidade de crianças que tem. E aí, ó, cada parte, ou banco, né? Se tiver alguns bancos, olha, agora o primeiro banco, ou esse primeiro grupo, vai falar uma parte. Aí o segundo banco, ou o segundo grupo, vai falar outra parte. E assim até terminar. E aí, depois pode trocar, tá? Porque aí, por exemplo, pode ser que se a gente dividir em 2, aí aquele primeiro grupo, ele vai fixar só a primeira parte, a parte que ele falou. Aí fala, agora nós vamos trocar. Agora esse grupo vai falar, esse grupo que falou a segunda parte vai falar a primeira, e esse grupo que falou a primeira parte vai falar a segunda. Então agora nós vamos começar desse lado, para eles poderem memorizar de igual forma, tá? Isso é bacana também. Vamos ver o que mais. Agora, tem aqui alguns exemplos, olha, de cartazes para vocês, exemplos de visuais para ensinar versículos. Então, vocês percebem que esse daqui, ó, é o versículo de quando, da lição do nascimento de Jesus. Ó. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. Aqui no quadro ficou meio cortadinho a foto, mas dá para a gente ver que tem as palavras do versículo, que tem o desenho. Olha só que simples que ficou esse cartaz, mas ficou bem bonitinho. O desenho foi pintado da manjedoura, do bebê, tá? E olha só o que eu falei para vocês. O versículo está escrito em preto, a referência está escrita em vermelho, tem até uma bordinha, tá vendo aqui em vermelho? Esse aqui foi feito em cartolina, ó, e tem uma borda em vermelho para fazer como se fosse um quadro, tá? Olha esse outro aqui, que bonitinho. Disse Jesus, eu sou o pão da vida. João 6:35. Então vocês percebem que aqui, eu não sei se aqui dá para perceber bem, mas esse versículo ele foi escrito, provavelmente no computador, foi impresso e foi colado aqui. Esse daqui também, ó, dá para ver melhor, né? Que as palavras foram recortadas, distribuídas aqui na cartolina,
foi feito um desenho impresso e pintado, ó, do cestinho de pão. Ficou simples, mas é um recurso muito importante na hora de ensinar o versículo. Olha esse outro aqui. Olha a diferença, ó. Esses primeiros, eles são escritos no computador e impresso e recortado. Agora, esses daqui não. Esses daqui, eles foram escritos direto na cartolina. Vocês percebem que tá, olha, como a letra é bem grande. Isso daqui foi feita com um gabarito de letras, tá? O que é esse gabarito? É uma régua que tem todas as letras, e daí tem que escolher primeiro a instrução que eu dou para vocês, é vocês escreverem na folha de sulfite, faz um rascunho, um esboço na folha de sulfite de como você quer que fique aquele versículo, aquele cartaz. Distribui ali, e daí vai ter uma noção de como vai ficar na cartolina. E olha aqui também, ele ficou as palavras em preto e a referência em vermelho. Esse outro, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Esse gabarito aqui é diferente. São umas plaquinhas, que são umas plaquinhas de alumínio, que tem letrinha por letrinha, uma separada da outra. E daí vai colocar na cartolina, faz o risco com o lápis primeiro, e depois passa, pinta com o pincel. O pincel de fazer assim na cartolina é desse tipo, não é esse é o de escrever no quadro branco que eu mostrei, tá? Mas é pincel piloto mesmo, tá? Que você pode escrever com ele na cartolina. E uma coisa importante, se você for usar um pincel para fazer na cartolina, é usar da seguinte maneira: não fazer assim, tá? Preenchendo as letras, vou fazer uma letra aqui, letra A. Então, ó, quando for preencher as letras, preencher de forma que use um sentido só. Dessa forma, se você for fazer no gabarito, você vai ver que vai ser importante fazer assim, do que ficar pintando, porque pintando ele vai acabar logo a carga da caneta, né? E é importante ir preenchendo a letra, tá? Mas tem outra dica também. Se você não tiver um gabarito para fazer as letras, não tem problema. Dá para fazer o seguinte: dá para usar as letras impressas, recortar, por exemplo, essa letra aqui, dá para fazer no computador. Todas as letras do alfabeto. E aí, dá para a gente recortar a letra. E se a gente quer fazer um cartaz, a gente pode usar essa letra como gabarito e passar para um EVA, passar para o papel cartão, e daí recortar todas as letras que vão formar o versículo e colar na cartolina ou no papel cartão onde você vai fazer. Então, ó, tô recortando essa daqui para mostrar para vocês. Só que essa daqui eu fiz à mão, tá? Você pode fazer seu gabarito aí do computador. Como ficou a letra A. Então, se você vai fazer com a letra impressa do computador, você pode recortar as letras, por exemplo, se a gente fosse fazer esse cartaz aqui do Salmos 23:1. A gente ia fazer o molde, recortar todas essas letras, passar para o EVA ou para o papel cartão, e daí colar. Aí, se a gente vai fazer, por exemplo, como esse daqui fala de pastor, poderia ser um papel cartão verde e as letras em amarelinho, que fica bonito, destacado.
e a letra da referência em vermelho, tá? Então, usa a criatividade. O importante é fazer, é ter um recurso para apoiar você no momento que você for ensinar o versículo na escola dominical. Aqui, ó, esses são um pouco diferentes. Trouxe essas fotos para mostrar para vocês. Esses cartazes, eles já são mais sofisticados, porque eles já são comprados assim, tá? Eu falei em outra aula para vocês sobre a APEC. Um minutinho. A APEC é uma instituição e ela é própria para produzir material para o evangelismo de crianças. O nome APEC é Aliança Pró Evangelização das Crianças. Não estou fazendo propaganda da APEC, não, tá? Só mostrando para vocês que também tem esse recurso. E esse material aqui foi uma amiga que mandou para mim essas fotos desse material que ela usa da APEC. Então, olha que bonito, ó, esse do João 3,16. Acho que são dois cartazes, ó. Esse é um e esse é outro que forma o versículo. Olha esse aqui, que letra grande, que ficou bem visível, bem chamativo. Ó. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouvi. E esse daqui, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Então aqui tem uma ilustração, parece o José no fundo do poço. Ó. E olha esse que bonito. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Então, às vezes você pode também pesquisar na internet, em sites que tem muita ilustração, Pinterest. Você pode pesquisar, ver uma ilustração do versículo e reproduzir na cartolina. Tá? Hoje em dia, a gente tem muito recurso e muita ideia que a gente pode tirar da internet. Tá? Então, esse aqui, olha como que são 3 tipos diferentes de cartazes. Esse primeiro são impressos no computador, recortado e montado. A figura também, ó, pintado e colado. Esse daqui já é com gabarito, a letra escrita com pincel atômico direto na cartolina ou no papel cartão. E pintado desenho e colado. E esse daqui é um comprado. Né? Esse daqui você não tem trabalho nenhum, só o trabalho de pagar. Né? E agora, então, antes de mostrar o outro slide, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta a respeito do que eu falei até agora. Gostaria de perguntar alguma coisa sobre algum cartaz, sobre um recurso. Não. Tudo certo? Sim. Tá bom. Então, tem uma tarefinha também, né, sobre isso. A gente já fez, olha as tarefas que a gente já teve. A produção do roteiro, a produção dos visuais, para contar a história do semeador, um videozinho contando a história do semeador, a produção de um cartaz para ensinar um cântico, e agora, para a gente treinar, então, nessa tarefa prática, gostaria que vocês fizessem um cartaz ilustrado para ensinar um versículo, tá? Cada tarefa que eu dei já tem o valor da nota, tá? E essa nota não significa que é porque o seu trabalho tá, tá excelente, tá médio, tá mais ou menos. Não é isso, porque a gente precisa compor uma nota para fechar a disciplina de vocês. Mas é importante a prática, tá? O que vocês vão fazer nesse cartaz? Você pode escolher um dos modelos que eu mostrei aqui, ou você pode pesquisar um modelo que você quiser. Pode ser o versículo que acompanha a lição do semeador,
para quem está fazendo o recurso da lição. E também pode ser qualquer outro versículo, tá? Se domingo já vai precisar de algum versículo na sua igreja e você já quer fazer, pode fazer. Ou pode escolher qualquer outro versículo que mesmo que você não vá usar por enquanto, mas só para você treinar a produção de um cartaz, tá bom? Pode usar ilustração pintada, impressa, recortada e colada, da maneira como você preferir, tá? E é isso então por hoje, obrigada. Agradeço a participação de vocês. Se alguém quiser ainda perguntar alguma coisa, se não lembra agora, tá? Depois, no momento que estiver fazendo a atividade, aí você pode, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, tá bom? Tá bom. Obrigada, Gabi, pelos materiais que você tem me mandado, tá? O de hoje ficou bacana também, tá bom? Aí depois eu mando uma mensagem para você no particular, tá? Tá bom, obrigada. Então, eu vou fazer a oração para encerrar nossa aula. O Daniel gostaria de fazer a oração para finalizar a aula de hoje? Tudo bem. Tá. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado em especial agora, Pai, por essa aula muito boa, maravilhosa que tivemos com a professora Kelly. Abençoe, Pai, para que possamos conseguir fazer com que as crianças entendam que o seu caminho, Pai, da salvação é o melhor caminho para a vida delas. Abençoe, Pai, nossa noite de descanso e todos os alunos que estão participando das aulas do seminário. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gabi. Um beijo, boa semana. E não esquece das tarefas, tá bom? Fique com Deus. Tá Tchau. bom. Boa noite. Boa Tchau. noite. Boa noite.